Palavra da salvação. Bom dia a todos, bom giorno, se ver alguns da minha terra. Falar de Santo Antônio, aqui em Lisboa, onde ele nasceu e viveu a sua infância, é uma grande honra. Eu vivo em Portugal há 24 anos e pertenço já há 9 anos a esta diocese do Patriarcado de Lisboa. Santo Antônio, levava a cidade de Pádua, 12 quilômetros da minha terra natal. Pensava que Santo Antônio tinha nascido em Pádua. Só quando entrei no seminário franciscano, descobri que tinha nascido em Lisboa, em Portugal. E quando cheguei a Portugal, então me converti a Santo Antônio de Lisboa. Lembro ainda quando, em 1981, eu era noviço, o Patriarca de Lisboa encerrou em Pádua os 750 anos da morte de Santo Antônio. Falar nesse mesmo sendo profundamente diferente da Europa do nosso tempo, tinha algumas características em comum. Era um tempo de transformações significativas e, apesar das divisões políticas, o velho continente encontrou naquela época uma unidade substancial pelos caminhos da economia, da cultura e, sobretudo, da espiritualidade. Para além dos conflitos permanentes entre as várias classes sociais, existia naquela época uma luta a um nível superior entre o papado e o império. Com a derrota imperial do ano de 1214, todo o poder passa nas mãos do Papa, que a partir de então é ele que nomeia os bispos, antes era o imperador, é ele que governa as ordens religiosas, dá diretrizes e envia os seus legados para controlar a execução das normas, das doutrinas, dos decretos do Papa. Controla também a cultura e as universidades. Cito o pontífice, o Papa Inocêncio III, nas suas palavras no dia da sua entronização: eu fui colocado por Deus acima dos povos, dos reinos. Nada daquilo que acontece no universo pode escapar ao cuidado e ao poder do pontífice. Palavras muito diferentes daqueles que pronunciou o Papa Francisco quando foi nomeado, quando tomou posse. Por outro lado, temos o imperador Federico II, cheio de virtudes e também de vícios. Um homem bonito, culto, esperto, ambicioso e prepotente. Num primeiro momento apresenta-se condescendente com os projetos do novo Papa, o Papa Honório III, que decidiu coroá-lo imperador em 1220. Mas depois revela-se duro e perigoso. Tira todos os privilégios aos eclesiásticos, ocupa os vários países europeus, combate a Igreja, invadindo os territórios pontifícios e prendendo, quer dizer, aprisionando cardeais e prelados. Acabará por ser excomungado pela Igreja
e posto num canto pelos governantes. Atrás destas lutas pelo poder, na Europa assiste-se a outro fenômeno significativo: a renovação da vida eclesiástica, a reforma da Igreja, utilizando um termo atual, moderno, a reevangelização da Europa. Será sobretudo o Papa Gregório IX que finalmente se preocupa das coisas de Deus e da tão precária situação dos bispos, dos padres e dos fiéis, do povo de Deus. O mérito decisivo deste grande Papa foi o de ter lançado e orientado nesta missão evangelizadora da Igreja as ordens mendicantes, os franciscanos e os dominicanos. Foi ele que canonizou, proclamou santos Francisco de Assis, em 1228, Antônio de Lisboa, 1232, e Domingos de Gusmão, em 1234. Podemos dizer um trio maravilhas daquela época, 3 santos de grande envergadura. Ao longo destes 3 dias da trezena, iremos conhecer um pouco mais Santo Antônio de Lisboa. Não é fácil falar dele, porque é uma presença ainda hoje imponente na Igreja, no mundo, mas ainda muito misteriosa, pouco conhecido na sua vida e também na sua espiritualidade e na sua pregação. Escreve um grande historiador franciscano, Rol Mancelli. Mesmo no fim, o historiador, diz ele, não pode não relevar algo que sabe que lhe escapa, mas que deve indicar a força de atração da personalidade de Antônio. Qual segredo ele tenha encerrado não nos é possível saber, porque as fontes nos oferecem mais os dados exteriores do que os laços, às vezes inconscientes, que estreitam os homens a uma alma tão grande. É bonito e, por muitos aspectos, singular até a comoção que desta grandeza física, para ser testemunho mais válido, não a prosa mais ou menos eloquente de um cronista, não a escrita de um notário, mas sim e mesmo a fé de uma cidade. O que é que ele queria dizer? Penso que nesta palavra final, a fé de uma cidade, ele está a pensar Pádua, mas eu digo, não podemos entender, como entendia Rol Mancelli, apenas a cidade de Pádua, mas ao par também a cidade de Lisboa. Portanto, a fé destas 2 cidades dizem muito de Santo Antônio. Será que conhecemos suficientemente a vida de Santo Antônio? Será que temos o anseio de penetrar na sua interioridade espiritual, descobrir como amava a Deus, como ele amava os irmãos, como dedicou toda a sua vida ao anúncio do Evangelho e também à promoção da caridade? Daqui o pão de Santo Antônio que eu continuo a ver chegar ali no fundo da igreja. Ou preferimos continuar a rebaixá-lo, Santo Antônio, ao nível de uma religião consumista, que é a expressão latina dolto des, o santo das coisas perdidas, o santo do noivo procurado, o santo casamenteiro? Será isto que torna grande Santo Antônio no mundo? Antônio pede-nos uma conversão evangélica. Ele mesmo dizia: não usamos os santos para fazer um grande arraial, mas de longe
Não, desculpe, nós usamos os santos para fazer um grande arraial, mas de longe aproveitamos do santo para viver como ele o Evangelho de Cristo. Então nós queremos honrar nesses dias, conhecer Santo Antônio, para como ele amar Jesus Cristo, seguir Jesus e, sobretudo, também viver de uma maneira evangélica, como nos diz o Evangelho pela boca de Jesus. Entre os santos que o Papa Francisco apresenta na sua última exortação apostólica sobre a santidade, ele fala também de Santo Antônio. Numa época, portanto, de crise da fé, de crise social e política, Antônio tornou-se, no meio do povo, um sinal da ternura, da misericórdia de Deus. Procuramos nestes dias encontrar este Antônio da história e da santidade. Deixamos de lado o santo do folclore e da superstição. Queria concluir. Hoje é o Dia Mundial das Crianças. E Santo Antônio é um santo também que tem um relacionamento especial para com as crianças. Aliás, em várias partes do mundo, nesses dias, sobretudo no dia de Santo Antônio, as famílias levam as crianças, os filhos, para ser abençoados. Há 2 episódios que fazem esta ligação do santo com as crianças. O primeiro é a aparição do menino Jesus ao santo. Um dia Antônio encontrava-se numa cidade a pregar, e um habitante daquela terra ofereceu-lhe um quarto para poder não só descansar, mas também dedicar-se ao estudo e à contemplação. O dono da casa, ao ver a um certo ponto uma luz cintilante sair da porta semiaberta, foi espreitar. Viu uma criança alegre e luminosa ao colo do santo, e Antônio que a segurava e contemplava, cheio de temor e de ternura. Aquela criança era o menino Jesus. Antônio proibiu aquele senhor de revelar este episódio antes da sua morte, que ocorreu poucos meses mais tarde. O segundo episódio das crianças tem a ver com a noite em que Antônio, em Pádua, morreu. As primeiras pessoas a dar a notícia foram as crianças que correram aflitas por toda a cidade, dando este anúncio: morreu Santo Antônio, morreu o Pai Santo. Ternura e paternidade. A santidade de Antônio é proclamada pelos pequeninos, pelos amiguitos, diria um outro Antônio do nosso tempo, o bispo cardeal de Leiria Fátima. Parecem coisinhas de nada, porém Jesus colocou as crianças no centro do círculo dos apóstolos e repetiu: como elas, sejais, sedes como elas. Pedimos ao Santo Antônio que interceda pelas nossas crianças. Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, que quiseste ser criança, tu que amas a inocência dos pequeninos e os abraçavas com ternura quando eram apresentadas, acompanha as nossas crianças com a tua bênção. Concede, pela intercessão de Santo Antônio, que o mal não as corrompa, não corrompa o seu coração, mas cresça em idade, em sabedoria e graça, e possam sempre agradar-te, a ti que vives e reinas para sempre. Amém.